eu sei que você se acostumou a dar certo tudo de primeira. Então, assim, fique em paz. Você acha? Eu fiz aqui, eu tive que trabalhar estudando, também não tinha o tempo, 100% do tempo dedicado a estudo, não ia bem em todas as matérias como eu imaginava que eu ia ir. Mas mesmo assim, e deu foi tudo certo, chamada para né? trabalhar na Enfim, Microsoft. É o Fabiano. Seja muito bem-vindo ao Isso Ninguém Te Ensina. Eu sou o Everton e aqui ao meu lado está a Amanda. Eu mesma, E a beleza em pessoa. E aqui vamos mostrar todos os erros que uma pessoa de sucesso cometeu antes de chegar no sucesso. E com quem vamos bater um papo hoje, Amanda? Nada mais, nada menos do que Isabela Oliveira, uma salva de palmas. Isabela hoje está como analista sênior da Century. Isabela, primeiro um prazer, obrigado por estar aqui com a gente. É sempre bom ter uma mulher aqui, ainda mais metida na tecnologia, né? A gente sabe que é um mundo praticamente de homens. Então, hoje a gente vai falar também para muita mulher que quer entrar na tecnologia, que fica achando que esse mundo é muito masculino. Então, é muito bom esse exemplo também. Quero te agradecer por estar aqui. Esse podcast é uma colaboração da agência Ecos e do Soicast, que está promovendo um podcast itinerante. Conta onde nós estamos. Estamos no maior evento de tecnologia e inovação de Poços de Caldas. É nosso Esquenta, Inova Summit. E nós estamos assim, hoje esse evento a gente veio aqui, Isabela faz parte também do Vulcão de Inovação. Então nós estamos aqui num podcast itinerante, trazendo um monte de gente bacana para conversar com vocês. Isabela, obrigada novamente por estar aqui com a gente. O prazer é todo meu. Boa tarde a todos. Estamos aí iniciando, né, esse projeto e é um prazer poder fazer parte e poder colaborar um pouquinho aqui, um pouquinho do que eu já passei, né, na vida profissional aí e que acaba impactando aí também no nosso lado pessoal, em tudo, né? Exatamente. Muito legal, muito legal. Isa, para a gente começar, eu gosto muito de entender, de conhecer a história da pessoa, porque hoje você trabalha numa multinacional, uma empresa muito forte, mas como é que foi o início da sua jornada? Por onde você passou para você conseguir chegar até onde você está hoje? Você consegue contar para a gente? Bom, eu fui muito inquieta a vida toda, então eu sempre estava buscando conhecer ou estudar além do que o ensino público entregava, porque eu vim de escola pública, eu não tive a oportunidade de fazer não só escola particular, como cursinhos para ingressar no ensino superior. Então, o que eu podia buscar, eu sou natural de Campestre, que é uma cidade que infelizmente não entrega, né, muito na área de educação, né, não tem uma estrutura muito boa, porém, e eu morei na zona rural até meus 15 anos. Nossa, isso também era uma outra dificuldade, porque eu deixava de participar de muita coisa, principalmente ligado a esporte, por exemplo, porque eu tinha um horário para eu ir embora e para eu ir para a escola e ir embora. Então, eu era a única menina lá no ensino fundamental que ficava... Que perdia algumas aulas para poder participar das Olimpíadas escolares que tinha e depois repunha em casa, corria atrás da matéria perdida e tudo. Então, assim, eu sempre comecei ali aos pouquinhos, depois no ensino médio eu tive a oportunidade de fazer um técnico de informática em paralelo com o ensino médio e trabalhava à tarde, então, assim, meu dia começava às 7 da manhã e ia até às 11 horas da noite e foi aí que eu me apaixonei por tecnologia. Eu ia te perguntar, falei, como é que uma menina que veio lá da roça, lá morava na roça, foi se encantar por justamente tecnologia? Exatamente. Eu sempre fui assim muito curiosa, assim muito, sempre procurei me inspirar em outras pessoas. Então, quando eu estava no ensino médio, eu sempre batia um papo com os professores, até para entender, porque ainda surgia aquelas dúvidas, será que eu realmente vou para a tecnologia? Cheguei a pensar em nutrição, em educação física, que não tem absolutamente nada a ver com tecnologia.
E quando eu fui pro ensino técnico, eu comecei a conhecer muitas referências ali da minha cidade que eram de tecnologia, que estavam ali na área e que começaram a ali virar inspirações, né, de pessoas que sabiam muito e aquilo brilhava os meus olhos, né, do tipo, nossa, um dia eu quero poder ter um pouco do conhecimento que essas pessoas têm. E aí foi quando desde do primeiro ao terceiro ano, eu fui ali tentando, participava como fazia Treineira. o Enem, Fazia treineira, né? do Enem, para que quando eu chegasse no terceiro ano eu pudesse ter mais chances, né? E aí, no primeiro momento, eu consegui 100% de bolsa em São Paulo. Os meus pais, no primeiro momento, não aceitaram a minha ida. Eu cheguei aí, fazer inscrição e tudo. No dia de mudar, uma semana antes, eles falaram, não, a gente não vai deixar você ir, porque eu não tinha nem 18 anos. Então, sai de Campestre, Exato. que tem 30 mil habitantes, 40 para uma São Paulo. É claro, assim, que era brincadeira, mas tinha um fundo de verdade. Que meu pai falava assim, não, o máximo que você vai é a Bandeira do Sul. Pô, pai, uma cidade menor do que a minha. Vocês têm que entender que esse podcast, nós estamos falando do interior de Minas, gente. Exatamente. E aí assim, um lema de vida que eu sempre tive é assim, eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. E o máximo, o não eu já tenho, eu vou tentar o sim. E aí, quando eu consegui a bolsa, meu pai, não, vamos tentar 50% aqui mais perto e tudo mais. Porque o custo de vida que você vai ter lá, se você conseguir 50% aqui pelo menos, vai dar elas por elas, porém você vai estar perto. Porque você não tem nem 18 anos ainda. E, querendo ou não, tinha aquela preocupação a mais por eu ser mulher, filha mulher. Porque o meu irmão, com 17 anos, ele conseguiu bolsa de estudos em São Paulo e ele foi, e eu não. Então houve aquela revolta inicial do tipo, por que ele pode e eu não posso? Sendo que eu era até um pouco mais desenvolta. Tinha mais desenvoltura, mais jogo de cintura. eu dava mais a cara, tava desde mais nova. Meu irmão já era um pouco mais, assim, precavido com algumas coisas. Eu já arriscava mais de Mas correr ele atrás das homem. coisas. Exato. E aí, assim, por fim, eu respeitei a decisão dos meus pais e posterguei a entrada para o ensino superior por 6 meses. E nesses 6 meses eu me preparei, eu até reutilizei a nota do Enem e consegui 50% na PUC. Ainda assim, eu vim o primeiro período ainda um pouco revoltada, porque tinha que pagar 50%, e eu inconformada, porque assim, eu não fiz cursinho particular. E eu, mesmo sem ter feito o curso particular, eu pude consegui 100% em São Paulo e eu não tive a oportunidade de ir. Então, assim, me gerava uma certa revolta. Mas eu falei, não vou deixar de continuar tentando 100%, porque eu vou conseguir. Interior é um pouco mais difícil, porque a concorrência é maior, né? A quantidade de faculdades é pequena em relação a grandes centros, mas eu não deixei de continuar tentando, né? E aí, no mesmo ano, eu fiz o Enem de novo. E no ano seguinte, no período seguinte, eu já consegui o 100%. Aí você continuou aqui na PUC? Continuei na PUC. Aí você, Ciências da Computação. Ciências da Computação, desde o começo. E aí, no começo, já surgiu essa questão de eu me sentir deslocada, porque era uma turma... eu entrei no meio do ano, né? Era uma turma de 35 alunos e 3 meninas. No primeiro período já saiu uma, ficou 2. Aí muitas vezes eu começava a observar e falava, meu Deus, por quê, né? Tipo, e o primeiro período foi, sim, um choque, não vou falar que não, porque eu vim de uma escola pública. Por mais que eu ia extremamente bem, mas para mim o bom na escola pública não era bom no ensino superior, porque o ensino superior ele exigia mais. Então, foi um choque, sim, no primeiro período. E eu cheguei a cogitar, e claro, que não é um curso, se eu falar que é um curso fácil, eu estou mentindo, não é. É desafiador. Eu acho que para todos são desafiadores. Mas para quem vem de escola pública um pouco mais, porque nós tínhamos inclusive matérias de exatas ali que a gente até fazia junto com engenharia elétrica e tudo mais. E aí o professor entrava em algumas matérias que a gente não tinha visto. E ele só estava repassando, pessoal, não vou perder tempo com isso aqui não, porque vocês já viram, hein? Não vimos. Então eu tinha que estudar um pouco além do que era passado para eu conseguir acompanhar. Infelizmente, né, eu não sei hoje em dia, mas na minha época a gente não chegava muito tão preparado assim para o ensino superior.
Então, isso impactou um pouco no primeiro período ali. Eu levei um pequeno choque, aí chegava a ouvir de homens, na maioria das vezes: ah, faz administração, faz um curso mais fácil. Faz pedagogia. Tipo, pra quê? Pra que ficar num curso... você já é agitada, aí você vai fazer um curso que vai te deixar mais agitada ainda, que não sei o quê. Então, assim, muitas vezes eu não recebia palavras de apoio. E sim, não porque essas pessoas não queriam meu bem, mas achavam que ia ser um desafio muito grande, talvez, até por ser mulher também. E muitas vezes a gente enfrentava, assim, alguns preconceitos, assim, entre os alunos. E não tinha como falar que não. Muitas vezes enfrentava, assim. Mas a minha turma como um todo não era uma turma boa, assim. O pessoal era prestativo. Mas no final das contas, a taxa de evasão dos homens foi muito maior do que o das mulheres, né? Com certeza. A minha Mas turma, assim, tinha mais homens. Com certeza. E aí, no decorrer do curso, acho que no segundo período, eu já comecei a ficar inquieta, porque aí foi quando eu consegui o estágio em Poços de Caldas, na área já. E aí eu mudei pra cá. Mas em BI? Não, aí era assim, o primeiro estágio foi suporte de TI. Então, eu trabalhava era uma fábrica de cabo de alta tensão aqui, hoje em dia é a Prisma Group, né? Então, assim, era inclusive... tinha saído uma estagiária, mas entrou eu e mais 3 estagiários homens. E o time de efetivos também, todos homens. Mas como o suporte do TI que você fala é para clientes? Você dava suporte para os clientes? Não, era para a própria fábrica aqui de Poços de Caldas. Entendi. Então, a gente pegava lá o carrinho de golfe, ia lá para a fábrica... pegar computador para formatar, trocar uma impressora. Então, contato era novamente 100% com homens. E então era tanto ali na faculdade quanto no estágio. Então quer dizer que para você chegar onde você está hoje, você já pegou o computador antigo em carrinho, teve que formatar, desmontar. E na época até tinha passado umas meninas por lá, mas que não tinham habilitação. E eu já tinha, né? Que aí foi assim que eu fiz 18, eu já quis tirar a habilitação e tudo. E aí precisava da habilitação para tirar a habilitaçãozinha lá de carrinho de golfe. E aí o pessoal que trabalhava no chão de fábrica, eles não estavam acostumados com uma menina ir lá pegar computador, impressora. Então, assim, em alguns momentos a gente se sentia até especial, porque a gente era bem tratada ali. Ai, que legal, hoje veio uma menina e era só homem, né? Normalmente quem trabalha... Então, saía da rotina deles de só trabalhar com homens também, né? Então, e também tinha aquela questão do toque feminino, né? Porque só tinha homens na área, na salinha, e tinha uma sala lá de produtos que não estavam sendo muito usados, que estava assim, de cabeça para baixo. Aí, na primeira semana, eu falei, meu Deus do céu, vamos organizar isso. Então, tinha aquele toque feminino que muitas vezes... que é natural da mulher se preocupar, às vezes, de manter organizado e tudo mais. Então, era aí que a gente dava o nosso toque, né? Especial ali, que muitas vezes, não dizendo que homens não têm esse cuidado, mas que é mais da mulher, né? Se preocupar. E aí, eu me mudei para Poços de Caldas, mas ainda inquieta. Tipo, eu preciso fazer mais. Porque sempre... Eu começava alguma coisa, mas eu sempre estava buscando algo a mais. E aí eu fiquei sabendo de um programa de estudos que chama LabX, da Fundação Estudar. Que eram 2 encontros, e aí você... se inscrevia e você, na época, eu não tinha condições, assim, o dinheiro do estágio mal dava ali para pagar as contas do mês e tal, e eu não tinha condições de pagar aquele programa, era R$100, 150 na época. Só que você tinha a oportunidade de gravar um vídeo contando a sua história e concorrer a uma bolsa. E aí eu fui, gravei o vídeo e falei... falou, já ganhei novamente, uma bolsa, ganhei um... Vamos tentar. Vamos na 4ª bolsa. Vamos tentar novamente. E tentei e deu certo. Consegui a bolsa, participei do programa da Fundação Estudar. Foram 2 finais de semana, o dia todo, mas foi todo uma estruturação mesmo de você construir ali, você tirar o sonho do papel. E aí, durante aqueles 2 meses de intervalo entre um encontro e outro,
você tinha que trazer o que você tinha conquistado ou não. E aí, nesse período, foi quando eu comecei a estudar. Já estudava, mas defini ali um plano de estudo um pouco mais intenso no inglês para tentar o intercâmbio para fora do país. E aí, na época, tinha a nota mais alta, você ficava só um ano, e a nota um pouco mais regular, você ficava um ano e meio. Então, você ficava 6 meses estudando inglês e 1 ano de graduação fora. E aí, quando eu fiz, a minha nota encaixou para 1 ano e meio, que aí eu ficava 6 meses lá e um ano de graduação. Mas aí, na época, a gestão, a gestão na época o governo tinha restringido para não mais mandar o pessoal para 1 ano e meio. Ou a pessoa tirava nota alta, foi assim que eu já tinha feito a prova ali. Então, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ir, porque aí só estava mandando o pessoal que tinha ido com a nota mais alta para ficar 1 ano. Eles não estavam mais atendendo o programa de 1 ano e meio. Mas não desisti, foi tipo um sonho ali que eu falei, é um que não deu, mas talvez não seja, né, o momento. E aí comecei a me envolver em diretório acadêmico dos estudantes, diretório da própria computação que estava falindo, eu peguei para tomar conta, consegui devolver 1 ano depois com as contas todas pagas, dinheiro em caixa, isso trabalhando durante o dia, estudando à noite. A gente fazia milagres. Hoje eu olho para trás e falo, eu não sei o que eu fazia, como é que eu dei arrumava para dar conta de tudo isso. E eu sempre fui muito conectada à família. Então, todo sábado, toda sexta, assim, com exceção ali de semana de provas, mas todo final de semana eu ia para a cidade, passava o final de semana no sítio com os meus pais. Então, eu sempre estava lá e cá, não tinha tempo assim de, vou tirar o final de semana. Não, eu sempre estava lá ou estava aqui, né, na correria com os projetos. E aí, no final da graduação, eu comecei a pesquisar, comecei a ficar sabendo de programa, de Startup Weekend da vida aí. E foi a primeira turma, inclusive, que eu levei para Santa Rita do Sapucaí, no Inatel, em 2015. Juntei um grupinho na minha sala e falei, vamos. E era o final de semana todo, né? Então, começava sexta à tarde até domingo à noite. E ali a gente construiu o nosso primeiro MVP ali, a primeira startup. Não caminhamos, não demos... Mas a gente chegou a apresentar para a prefeitura. A prefeitura até apoiou na época, mas era um programa que a gente ia ter que sair dos nossos estágios e ficar 100% dedicado. E aí não era o objetivo de todo mundo naquele momento. A gente acabou não aceitando a proposta ali deles. Mas foi, assim, sensacional. E foi aí que, inclusive, uns 2 anos depois, eu sempre, por conta de diretório acadêmico e diretório central dos estudantes, eu sempre estava muito conectada ali com os professores. Então, eu vivia na sala dos professores. Vamos fazer isso, vamos trazer isso para os alunos, vamos tentar uma visita técnica em algum lugar. Então, eu sempre estava em contato com eles. E foi aí que eu falei, nossa, vamos trazer esse Startup Weekend para Poços de Caldas, né? E aí, em 2018, nós trouxemos para a PUC, foi assim, um sucesso. Então, você encabeçou o primeiro Startup Weekend de Poços de Caldas. Não, mas a primeira pergunta é... Eu sei que eu vou lembrando e vou contando, mas fiquem à vontade para me interromper. Vamos voltar lá para trás, então. Da onde é que teve essa inquietude de virar e falar assim, vou sair da roça e vou para frente? Nossa... Uma pergunta muito difícil de responder. Porque eu nunca tive incentivo. Não, eu nunca tive incentivo do tipo... Até porque, para eles, se tivesse a faculdade que eu quisesse fazer online, para eles ia ser o mundo dos sonhos deles. Para eu não ter que sair de lá, para ficar perto. Então, só que eles nunca me... Com exceção de São Paulo, que até hoje eu entendo, eu ainda não tinha nem 18 anos ainda. Então, assim, né? Mas... Com exceção desse cuidado que eles tiveram comigo, que eu sabia que era um cuidado, não era impedir os meus sonhos, eles sempre me apoiaram. Tipo assim, eu vou fazer um curso de inglês. Não, vai sim e tal. Eu preciso estudar. Mas eu já cheguei... nunca veio incentivo deles, sempre foi ideia tua. Sempre era coisa minha, assim, de onde surgiu... O incentivo era para você fazer alguma coisa, mas que fique aqui. Não saia daqui. Não, mas incentivo de falar assim, por exemplo, para você ser uma pessoa inquieta e trazer todo esse empreendedorismo, porque as pessoas acham que empreender é ir lá e abrir um negócio. Sim, E as pessoas esquecem que o empreender é, primeiro, eu vou sair daqui, eu vou fazer uma faculdade.
Isso já é o empreender. É. Você olhar dentro da sua própria faculdade. Espera aí, o que eu posso fazer? Eu vou fazer um estágio em tal lugar. Isso é empreender. Então, as pessoas esquecem que existe esses empreendedorismos e acham que a gente tem que só esperar lá. Quando eu vou empreender? Quando eu abrir meu próprio negócio. E, na verdade, não é isso. Né? A gente sempre tirar fala... o CNPJ é fácil. Em meia hora você vai em qualquer contabilidade, você tira, né? Você ter todo esse impacto, você falar, não, quero ir para frente. Não é qualquer um que faz. Porque você fala, hoje, você trabalhar com tecnologia, vindo de uma cidade pequena, do interior, morando na roça. Então, assim... Eu era assim, o patinho feio da turma que sempre queria... Quantas vezes eu escutei na faculdade, Isabela, para de perder tempo com esses diretórios, você não ganha nada com isso. Mas, assim, sem entender muito onde isso ia me levar, brilhava os meus olhos, eu gostava. Tanto que, assim, eu fiz... Inclusive, até falei sobre isso depois que eu me formei na PUC, eu fui falar literalmente sobre networking, que foi o que... Boa parte, claro, que eu tive que estudar, eu tive que preparar o meu lado, né? Mas muito do que eu conquistei foi porque eu nunca deixei de criar networking durante a minha trajetória. Então, eu estava no diretório acadêmico, hoje eu conheço pessoas do direito, da administração, da enfermagem, todo o curso Isa, possível. Você já vai trazer um insight aqui. Como construir um bom network? Bom, eu sempre procuro conviver ou conhecer pessoas que são mais inteligentes que eu, que são mais para frente que eu. Eu não vou me prender, não que eu não tenha pessoas e conheça pessoas de todas os níveis e classes sociais, definitivamente não. Tem pessoas que eu admiro muito, que são extremamente simples, que são lá da zona rural, mas assim, em termos de profissional mesmo, na linha profissional, eu sempre procurei me conectar, e isso era de forma voluntária, porque era o que eu conseguia alcançar naquela época, né? Eu não tinha condições de pagar, de custear, tipo, altos eventos em São Paulo, em grandes encontros com palestrantes, com pessoas influentes. Eu não tinha dinheiro. Então, qual que era a minha forma de buscar isso? Trabalho voluntário. E aí eu procurava fazer trabalhos voluntários na área que eu gostava. Então, foi aí que eu participei, eu não sei dizer nem de quantos startups eu participei. Eu participei, acho que de 3 no Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, 1 em Lavras como staff, depois só de mulheres em São Paulo. E aí fiquei ali no pé depois disso, né, fiquei no pé do Fabiano e do Will. Para quem não sabe quem que é Fabiano. Da PUC, né, os professores da computação. Isso, daqui de Poços de Caldas. Vamos, e eu tinha esse contato com eles próximo. E dizem que a primeira regra para você iniciar um relacionamento é servindo mesmo. Né? Exatamente. Primeiro você serve, né? Porque as pessoas têm mania de já chegar pedindo, né? Exato. Então, assim, pelo contrário, assim, nossa, como foi difícil, como foi, assim, um desafio, mas que eu aprendi muito, quando eu peguei o diretório acadêmico. Falido, com processo trabalhista, com um monte de contas, enfim, assim, eu no primeiro momento eu pensei, por onde eu começo? Eu não sabia nem por onde eu começava. E eu acho que foi a minha primeira empresa que eu tive que gerenciar, porque eu tive que ir em contabilidade, tive que registrar ata, coisas que eu nunca tinha imaginado fazer na minha vida, mas que fazia parte do processo, né? E aí, eu me formei, comecei a trabalhar na área de testes, de engenharia de testes, em Alfenas, para uma empresa sueca, inclusive. Fiquei um tempo lá, mas não estava me adaptando à cidade. Ao projeto em si, estava um pouco assim, não estava muito alimentando ali. Eu sentia que não era exatamente não estava alimentando a sua inquietação. E aí a cidade também eu acho que não estava colaborando muito. Acabei voltando para cá, trabalhei sempre participando de Startup Weekend, de eventos que tinha gratuitos, que eu podia participar. E aí, quando eu voltei para cá, foi o ano que a gente organizou o Startup Weekend. Trabalhei um tempo na Secretaria de Saúde aqui da Prefeitura de Poços de Caldas, e nesse período eu estava lá, mas estava
sugeri lá um sistema para a gente fazer o controle de castração, que a prefeitura promove todo ano. E aí eles aceitaram. Então, assim, eu estava lá, mas eu nem fazia parte do time de informática, mas eu estava trabalhando meio período, eles liberaram para eu trabalhar com isso lá. Peguei um estagiário e falei, vamos sentar aqui e fazer isso, e saiu, deu tudo certo. Foi um projeto bem legal. E aí que vem a questão do não está valendo a pena o trabalho voluntário, e eu nunca fiz pensando nisso, em vou ter algo em troca, porque só o que eu aprendi ali já me alimentava a sempre estar ajudando. Mas tem que pagar a conta. Exato. E aí era por esse motivo que eu não conseguia participar de todos, que eu não conseguia, às vezes, em todos, porque alguns eram caros. Então, o que cabia no meu bolso, eu ia. E que eu também tinha... às vezes tempo para ir, porque nesse meio tempo todo também eu tinha o desafio em casa com a minha mãe, paciente oncológica, e então assim, por isso que os finais de semana normalmente estavam 100% dedicados a ela. Então, no Startup Weekend, nós tivemos vários palestrantes de grandes empresas, Microsoft, Google, Schneider Electric, a própria PUC, várias empresas. E aí, foi aí que o meu networking deu um boom. Conheci todo esse pessoal, na época Facebook ainda, né? Assim, ainda era Facebook e Instagram, mas ainda a gente tinha um uso grande do Facebook. E aí eu fui conectando com todo mundo. Então, assim, eu fazia aquele contato inicial, mesmo eu me considero tímida, mas eu chegava, eu cumprimentava, depois eu conectava ali no Facebook, mantia para a pessoa saber o que também acompanhar, tipo, pô, eu tô fazendo, mas eu quero mostrar também o que eu vou fazer, porque infelizmente ou felizmente nós temos que para você ser visto em certos aspectos, você tem que estar na rede social. Hoje em dia, né? E eu falo muito que essa questão que você iniciou uma conversa, serviu de alguma forma e manteve um relacionamento com a pessoa. Isso é muito importante. Exato. Porque a pessoa está sempre olhando. A pessoa está sempre olhando sua fotinha ali no Facebook. Exatamente. Aquela mocinha lá de Poços de Caldas. E você está ali. A pessoa posta, você comenta alguma coisa legal, ela vai ali. Isso é relacionamento. Exatamente. Isso é relacionamento. E quando a pessoa sabe muito bem o que você faz, se um dia ela precisar, ou se um dia você pedir alguma coisa para ela vai te ajudar de alguma forma. Exatamente. É que assim, se você olhar a tua história, assim, até agora, é uma história de falar, peraí, eu vou sair da minha zona de conforto aqui. Porque ninguém, pelo que a gente entende aqui, ninguém falou para você, vai. Você olhou sozinha e falou assim, fica. Então, teoricamente, se ela tivesse ficado, tá tudo certo. Então, não, peraí, vou. Só que aí é aquele negócio, eu não vou fazer só aquilo que eu vim para fazer. Eu vou fazer além do que eu estou me propondo a fazer. Porque se você for pensar, a gente como estudante, isso vale para o pessoal que está estudando, peraí, o que é para fazer? É para fazer essa matéria e pronto, acabou. Não, vamos fazer um estágio. Vamos fazer. O que mais que tem para fazer? Eu não posso em evento, não tenho dinheiro. Por exemplo, hoje nós estamos aqui num baita de um evento que é gratuito. Exato. E mesmo assim tem gente que prefere ficar em casa reclamando que nada dá certo na vida. E aí fala, não, peraí, o que tem de graça aqui? Isso. Então, eu vou. O que eu tenho a mais que vai me ajudar? É um curso de inglês. Peraí, eu vou fazer. Entendeu? Isso é empreender, isso é olhar e falar assim, tem alguma coisa a mais que eu vou chegar lá na frente. É para lá que eu estou mirando. Exatamente. É uma grande aula que ela trouxe aqui. Primeiro, a visão de futuro que você enxergou que eu posso mais. Só isso que eu vivo hoje não é para mim. E aí você deu uma aula aqui que você conseguiu conquistar várias coisas na sua vida através do network. Sem muito investimento. E network você precisa estar onde as pessoas estão. Exatamente. Né? E Isa, conta pra mim, dentro da sua hoje você está na Century. Isso. Você conta um pouquinho rapidinho da Century pra gente, o que ela faz, só para eu entender aonde, né? Só pra galera... Hoje a Accenture, ela conta com mais de 700 mil funcionários no mundo todo. Ela é uma empresa de consultoria em tecnologia. Então, ela não só tem parceria com outras grandes empresas, como também os maiores clientes hoje da Accenture é Google, Microsoft, por aí vai. A lista é gigante. Então, hoje eu atuo com clientes, assim,
focados no Brasil, mas eu já trabalhei um tempo também com a Microsoft, quase 5 anos, na verdade. E aí é aí que entra como eu cheguei lá, o que aconteceu, porque eu nunca foquei, nunca mirei, vou morar em São Paulo, quero trabalhar em São Paulo. Já, claro, que eu acho que todo mundo que principalmente está estudando na área de tecnologia sonha em trabalhar no Google, na Microsoft, na IBM, que são referências hoje de empresas de tecnologia. Mas no Startup Weekend veio uma pessoa da Microsoft palestrar. Beleza. Fiz o contato, cumprimentei, conectei no Facebook, mantive, né, tipo, depois teve as fotos, os vídeos, ia marcando o pessoal, mandei uma mensagem depois de agradecimento pelo pessoal ter vindo, porque a gente custeou a vinda, mas, nossa, tipo, a agenda dessas pessoas são exato, tipo, a gente fez um mínimo ali, então, assim, eu sei que teve um agradecimento formal, mas eu fiz questão também de agradecer ali, porque, assim, para mim foi um dos sonhos realizados de ter conseguido, claro, com a ajuda da PUC, de todos os professores lá também, a prefeitura apoiou, mas de ter conseguido trazer o Startup Weekend para cá. Tanto que eu ainda almejo ver um dia a gente ter uma incubadora igual hoje o Inatal tem, assim. Legal. Eu sou apaixonada naquele lugar lá e eu sei que Poços tem uma estrutura para ser tão bom quanto nessa linha, né? Tem toda a estrutura. E aí, ele entrou em contato com o Fabiano, que eu acho que foi um dos... não sei se o convite veio, o Fabiano que fez o convite para ele na época, que falou, eu tô com uma vaga aqui no meu time para trabalhar com startups. E você tem alguém para indicar? Já está em processo, já tinha outras pessoas e tal, mas você tem alguém para indicar? Na hora o Fabiano, a Isa. A Isa, eu acho que... Olha só, e aí veio. A gente acha que a gente não planta as coisas lá atrás, sabe? Mas essa inquietação dela foi levar ela para ambientes que são de inovação, e aí ela acabou entrando em ambientes de startups e falando, não, peraí, essa inquietação... Porque você sabe que startup, startupeiro é uma pessoa inquieta. Normalmente você abre várias startups na sua vida, não é? Antes que você fala, putz, essa aqui deu certo e essa daqui eu vou ficar. Então, você tem todo esse... eu falo que ajuda muito na inquietação. Fala, peraí, vamos fazer projeto, vamos fazer projeto, o startupeiro é um cara apaixonado por problemas. Ponto. E a gente vive num monte de problemas o tempo todo. Vou ajudar, mas é um monte de gente vai ajudar. É o que nos alimenta. Não tem R$1 no bolso. Mas o importante é que eu estou fazendo tem vontade. Tem força de vontade. Fazer do melhor, né? Ué, mas aí, a força de vontade, onde é que trouxe? Ele até, agora recordando, ele até mandou mensagem pra mim, você tem pessoas pra indicar? Aí eu li aquela mensagem, eu acho que aí foi num primeiro, na verdade, veio essa pergunta antes até dele, depois entrar em contato com o Fabiano também. Aí eu pensei, eu li aquilo, falei, gente... não tem ninguém para me indicar. Eu vou participar desse processo seletivo, mas eu nunca me imaginei estar em São Paulo. E aí eu fiquei naquela inquietação e foi um momento muito difícil da minha vida, porque o câncer da minha mãe tinha voltado. Então, assim, na verdade, o médico estava desconfiado que tinha voltado. Ela já tinha passado por uma cirurgia em 2015 e 2018. Ele desconfiou que tinha voltado. E aí, eu resolvi participar do processo seletivo. Aí, nisso, ele pegou indicação com o Fabiano. Como que a Isa é, como ela foi como aluna, o que você conhece dela, o que ela entregou, porque o cara é de São Paulo. Tipo, tem as referências profissionais no LinkedIn? Tem, e aí, mas... você pensar, porque na cabeça dele eu tenho certeza, ele estava atrás de um homem. Pode ver quem que não ia participando disso. Não tem mulher. Exatamente. E aí... tinha a questão, né, da exigência do inglês, de ter uma pessoa que gostasse também disso. E assim, eu sempre fui apaixonada por trabalhar com startups. Tanto que na pandemia eu fiquei desesperada, né, porque não tinha evento, não tinha nada, a gente, né, participava de algumas coisas online, mas aquilo não era suficiente. E aí, resolvi participar do processo seletivo. Aí eu passava na primeira... Passei, tipo, na segunda etapa, falava para os meus pais que eu tinha passado na primeira. Eu passava na terceira e falava que eu tinha passado na segunda, porque eu tava com aquele receio do tipo... Não sei se era um mini trauma do passado, do tipo...
eu vou virar para meus pais e falar que eu vou para São Paulo e eles vão falar Eles não vão de falar que novo. não. Só que eu não tenho mais 17, eu tinha 23, 24. E aí... mas Isso você tinha recém-formado? Não. Não tinha nem formado? Não, sim, recém-formado. Na verdade, fazia 2 anos. Tinha 2 anos que eu tinha formado. Acho que eu já tinha 25. Eu formei com 23. E aí, eu fui indo. E aí, ficou entre as 3. Eu falei, não, mas não... Putz, assim, por alto, eu fiquei sabendo que as outras pessoas... Nossa, tinha feito Mackenzie, que isso, intercâmbio fora. Não, já tinha até desencanado. Falei, não é minha vaga. Uhum. Quando vem a empresa me liga, né? Isa, você foi aprovada para vaga. E aí, assim, fazia um dia que o médico que eu tinha ido no médico da minha mãe e ele tinha confirmado que o câncer dela tinha voltado, que ela ia ter que fazer uma cirurgia às pressas. Aí eu entrei em pânico porque, assim, eu era quem estava mais próximo ali. Eu tenho um irmão que mora em São Paulo, mas era eu que estava aqui o tempo todo, vamos dizer assim. Não que ele não apoiava, sempre apoiou, sempre ajudou também. Aí eu fiquei naquela, meu Deus do céu, o que eu faço? Porque tem meu lado profissional, mas assim, tem a minha mãe, Nossa. né? E aí? Tudo na mesma semana, diferente de um dia. E aí eu liguei pro Fabiano, falei, Fabiano, fui aprovada. Naquela vaga lá, que eu acho que pediram indicação pra você de mim, tal. Mas aconteceu isso. Recebi retorno do médico, tal. Ele falou, Isa, a oportunidade não vai bater 2 vezes na porta. E você também, se você sentir que não vai dar para... Porque não ia ser também um negócio de imediato. Foi assim, em abril, e aí a minha mãe acabou fazendo cirurgia em junho. Então, assim, ainda teve um tempo ali e tudo. E se precisar, você volta. Se você sentir, pelo menos você vai ficar com o sentimento que você tentou. Uhum. E você sabe que isso é legal? Porque, assim, o Fabiano, ele é o coordenador do curso de Ciência da Computação daqui da PUC. E olha como é que é importante você ter uma pessoa, um coordenador, alguém que olha e fala, peraí, porque cara, você entra na faculdade com 17 anos, o que você sabe, 17 anos? Eu falo, hoje ainda o pessoal tá mais pra frente. Eu com 17 anos, sei lá, cavucava parede, não era ninguém, entendeu? Então, você tem uma visão dessa, de uma pessoa que fala, eu conheço meus alunos, eu posso indicar, eu sei quem é, consegui dar um conselho, isso daí. Não, eu recebi conselho dele desde o primeiro período e foi muito doido pensar nisso, porque eu nunca tinha pegado reavaliação na minha vida. E eu peguei numa matéria no primeiro período, porque eu estava naquela... eu não fiz com tranquilidade o primeiro período. Eu estava muito assim, revoltada que estava pagando e... não sei, eu adoeci porque eu tive que sair do trabalho que eu trabalhava em Campestre, eu tive que sair por conta do horário que eu tinha que pegar a van. Então, eu fiquei um mês desempregada. Nossa. Então, eu ficava pensando, meu pai não tem uma renda mensal fixa, ele trabalha na zona rural. Ele vai lá, colhe o café, entra um dinheiro uma vez por ano. Então, eu ficava preocupada com ele ter que pagar, sendo que eu poderia estar fazendo... gratuito em São Paulo. E isso me afetou nos estudos. Eu não consegui estudar. Eu não consegui... Eu me considero ter ido assim, muito mediana no primeiro período e fiz uma REAV e a REAV era do Fabiano. O que importa é que você conseguiu formar. Eu fui fazer a REAV, eu terminei a prova escorrendo uma lágrima no meu rosto. O Fabiano, antes de eu sair da sala, eu lembro como se fosse ontem. Ele fala, Isa, volta aqui. Cheguei na porta, ele falou, por que você está chorando? Porque eu nunca... Faz uma prova... Aí mas eu nunca peguei reavaliação na minha vida, o que está acontecendo? Não sei o quê. Eu em choque, assim, tipo, nossa, eu saí de lá. Ele, Isabela, eu lembro de ter ouvido você falando um dia na sala aí que você foi tirar habilitação um dia no intervalo e tal. Que você foi tirar habilitação, passou de primeira de moto, passou de primeira de carro e sempre foi uma boa aluna. Eu sei que você se acostumou a dar certo tudo de primeira. Então, assim, fique em paz. Você acha? Eu fiz aqui, eu tive que trabalhar estudando, também não tinha o tempo, 100% do tempo dedicado a estudo, não ia bem em todas as matérias como eu imaginava que eu ia ir. Mas mesmo assim, foi chamada para trabalhar na Microsoft. É o Fabiano, né? E não tem por que você se preocupar, faz parte do processo, fique em paz, não é o fim do mundo. E aí eu acalmei e falei, então, vai estar tudo certo. E aí do segundo período para frente,
Sim, voltei com uma outra mentalidade, assim, mas desde o primeiro momento ali, né, eu tive aquele contato ali e eu fui procurando. Claro, a gente tem, os professores talvez a gente conversa mais, que a gente tem uma intimidade a mais de pedir um conselho e tudo mais, e foi o que aconteceu com o Fabiano. Uhum. E aí, inclusive, esse Startup Weekend, um dos Startup Weekends que eu participei em São Paulo foi o que eu arrastei o Fabiano comigo, falei, vamos, porque para você organizar o Startup Weekend, você tem que ter participado de um. Perfeito. Ele não tinha participado ainda, né, oficialmente e tal. E aí, beleza, fui. E aí no meu primeiro mês, no meu segundo mês, em maio, teve a final do Imagine Cup, que é uma competição de startups da Microsoft. A final da América Latina foi em São Paulo. O time era eu e o cara que me contratou. E tinha agência de marketing, mas era nós Isso daí dois. você já estava na Microsoft? Isso, eu já estava trabalhando na Microsoft. Tá. Depois da Microsoft, você foi para essa Accenture? Isso. Ah, tá. Você ficou quanto tempo na Microsoft? 5 anos. 5 anos. E hoje você está há quanto tempo na Accenture? 2 anos. 2 anos? Fez 2 anos agora, em legal. dezembro. E o que fez você sair da Microsoft rapidinho? Passou a ser presencial, o projeto que eu trabalhava. E aí, a minha prioridade era ficar com a minha mãe. Eu não ia voltar para São Paulo, porque um pouco antes da pandemia, o meu pai também descobriu um câncer. Nossa. Aí eu voltei para cá. Aí eu ia pedir demissão. Eu Tá. fui para pedir demissão. E aí eles falaram, não, a gente vai conseguir o remoto para você. Perfeito. E conseguiu. Não, a gente não quer te perder. E aí eu vim para cá 6 meses antes de começar a pandemia. Só que aí depois que passou a pandemia, começou a ficar tudo presencial. Aí eu falei, não, eu não vou voltar. A prioridade é minha mãe. Minha mãe tava, já tinha feito segunda cirurgia, mas aí ficava aquele... começava a regredir, aí parava, aí... Não vou voltar. Mas para quem já trabalhou na Microsoft, é muito mais fácil você conseguir um emprego em uma outra empresa, né? Não, foi assim, instantâneo. Eu emendei, na verdade. Perfeito. Assim. Isa, só para... Essa pergunta aqui é muito importante. Para quem quer trilhar esse caminho que você trilhou, eu acredito muito que é um caminho de sucesso. Você não montou um CNPJ, mas você é uma empreendedora dentro de uma grande empresa. Porque você empreende o tempo todo. Sim. Qual conselho você daria para quem hoje está lá no Campestre? Mas a primeira pergunta que tem que saber é o seguinte: você está onde você queria chegar? Profissionalmente falando? Profissionalmente falando. Não. Não, ainda falta? Falta. Quantos por cento falta? É difícil medir, né? Porque eu acho que eu nunca vou me considerar que eu vou estar 100%. Porque você é inquieta. Eu sou inquieta, exatamente. E isso, a gente tem que cuidar muito bem. Eu aconselho todo mundo a fazer terapia. Porque muitas vezes a gente acaba se cobrando demais. Porque você acha que você nunca está bem o suficiente, que você nunca está na posição boa o suficiente, que você nunca atingiu o nível suficiente. E isso acaba com você por dentro. E aí, muitas vezes, isso acaba te atrapalhando no dia a dia por você se cobrar demais. E eu, nas últimas semanas, eu venho recebendo umas puxadas de orelha aí da minha psicóloga nessa linha. Do tipo, você precisa respirar um pouco, você precisa celebrar suas conquistas, que nem todas eu celebrava. Porque eu estava, às vezes, no meio do caos e acontecia alguma coisa boa e aí passava no automático. E eu não celebrava isso. Perfeito. Então, pequenos detalhes que hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, eu preciso lembrar da Isabela de 15 anos, que estava lá na borda do mato, na roça da roça. Eu ouvi esse da roça do João Benedito, que é um professor da PUC também, e eu nunca mais esqueci, porque eu falei, meu Deus, a minha linha é a mesma. Ele é de Machado e eu sou de Campestre, é a mesma... É tudo roça, né? De tão pequeno. E eu preciso olhar lá e saber que eu não imaginava chegar onde eu cheguei. Eu ajudei a organizar essa final da América Latina em São Paulo, que vieram startups da América Latina toda, e depois a final mundial foi em Seattle, nos Estados Unidos, e eu tive a oportunidade de ir com as 3 startups finalistas para lá. Eu nunca tinha entrado num avião na minha vida. E tá lá. Eu não consegui passagem com mais ninguém. Eu tive que ir sozinha, 2 voos para ir, 3 para voltar. Então, pegando metrô dentro do aeroporto, que eu não sabia nem que tinha que pegar metrô dentro de aeroporto para mudar de um portão para o outro. E, minha mãe
fazia 3 semanas que minha mãe tinha operado pela segunda vez e eu lá do outro lado do oceano e eles desesperados porque eu tinha ido sozinha. Na verdade, eu menti que eu fui no mesmo voo que o meu gerente para eles se tranquilizarem. Mas, na verdade, eu fui e voltei sozinha e, assim, deu tudo certo. E assim, foram oportunidades únicas, né? Hoje eu olho para trás e falo, não imaginava que eu ia... Exatamente. Assim. Aí, que você ia perguntar? Pergunta é, qual dica, qual insight você deixa para quem está nos assistindo até aqui? Para a menina da roça, Exatamente. lá do interior, para chegar aqui. Bom, o conselho que eu deixo é: se envolvam em trabalhos voluntários, assim, mas é de coração, porque eu acho que se não for de coração também não vai ter efeito. Em áreas que vocês gostem e não deixem de criar conexões, de criar network. E criar conexão não é sair adicionando todo mundo no LinkedIn e no Facebook e no Instagram. É você ser presente, é você alimentar aquela conexão, é você estar... nem sempre você vai receber algo em troca, financeiramente falando. Perfeito. Porque aprendizado você sempre a longo vai prazo, ter. não é sempre a longo prazo. Então, Exato. é de grão em grão mesmo, não é uma batalha, não foi do dia para a noite, foram alguns anos e teve muitos percalços, né? A gente faz um resumo, dá às vezes essa sensação de que deu tudo certo, foi uma linha tênue, não foi. Teve os seus altos e baixos. Aí tem a pergunta, que é a nossa pergunta de ouro, né? Pergunta de ouro. A nossa pergunta: qual limão dessa vida profissional tua que você olharia para falar assim, puxa vida, desse eu fiz uma bela de uma limonada para chegar aqui onde eu tô? Se fosse enumerar um perrengue daqueles falando, agora vai dar tudo errado, mas aquele ali te ajudou a chegar aonde você está hoje. Se fosse pedir um. Nossa, que difícil. Perrengue, meu Deus. Um só. Vamos lá, vou te ajudar. Se não for na sua vida, Isa, fala pra gente um erro que você vê pessoas cometendo o tempo todo, que se elas fizessem um pouquinho diferente, elas conseguiriam ir além, ir mais rápido. Ouvir mais. Ouvir mais. As pessoas falam vezes, muito e escutam pouco. Exatamente. É isso. E ouvir mais das pessoas, procurar ouvir das pessoas certas, né? Das pessoas que realmente tiveram uma trajetória legal. Porque às vezes a pessoa quer pedir um conselho do primo e o primo foi na esquina. Perfeito. Então, às vezes, a pessoa tem um professor excelente ou tem um tio que teve uma trajetória muito legal e tal. Ou um amigo do pai. E às vezes ela fica presa ali em algumas pessoas que, beleza, como familiares são excelentes pessoas, que vão querer o bem, mas não tem, às vezes, aquela bagagem profissional para dar o melhor conselho. Então, Perfeito. eu acho que é isso, procurar ouvir das pessoas certas e é aquele ditado, né? Você esteja numa mesa com 4, 5 pessoas que sejam mais inteligentes que você. Então, sempre procure criar momentos que você esteja com pessoas que você vai aprender. Claro que você vai estar ensinando também, porque eu considero que é sempre uma troca, mas que você sempre esteja aprendendo. Muito bom, muito bom. Maravilha. Isa, muito obrigado pela participação Eu que agradeço, no foi um podcast Isso Ninguém Te Ensina. Ninguém. Só Ninguém fala para você ouvir os outros. Você fala. Os perrengues. Muito obrigado, pessoal, e Eu que até o agradeço. próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Isso aí. Obrigada, gente.